é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar. Estamos aí voltando para o nosso segundo bloco. Estamos comentando o capítulo 20, que ainda é da parte do Evangelho que eu classifico como as instruções que recebemos para usar os instrumentos, né? Nessa grande obra que é servir a Deus, no bem, no belo e no verdadeiro, que é pautado ou baseado na lei do amor, né? E a gente vai falando dos trabalhadores da última hora. Nesse capítulo, se vocês forem lá olhar no Evangelho, ele não tem nada esse capítulo. Não está escrito nada lá. Dá uma olhadinha, vocês vão ver lá no Evangelho, não está escrito nada. Ele já começa nas instruções dos Espíritos, porque normalmente antes das instruções dos Espíritos, eu levei um susto aqui, o Maurício, quando eu falei para ele agora isso. É que quando você vai olhar o Livro dos Espíritos, ele já começa, o Livro dos Espíritos não, no Evangelho, o capítulo 20 já começa com as instruções dos Espíritos. Não tem texto antes das instruções dos Espíritos. De maneira que nos dá a entender que essa talvez seja a principal instrução, certo? Que vem totalmente isenta, vamos dizer assim, de humores humanos, vamos dizer assim. E a primeira instrução fala assim, que é sobre os últimos serão os primeiros. Vamos dar uma olhadinha no nosso diapositivo. Está escrito lá, a lei do amor oferece a todos nós a eternidade para evoluir. Então não tem que ter pressa, né? É um dia de cada vez. Aquele que iniciou mais cedo chegará exatamente ao mesmo objetivo e passará pelas mesmas etapas que aquele que começou mais tarde. Certo? Por isso que os últimos serão os primeiros. Na realidade, todos serão todos, cada qual ao seu tempo, né? Cada um vai evoluir no que lhe é possível e a seu tempo. E quando chegar lá, que lugar é esse? O mesmo que todo mundo vai chegar. Até porque, se a gente for imaginar, não tem pressa, ou melhor, não tem uma escala para fazer isso, não tem um timing, né, para isso. Por quê? Porque Deus está sempre criando. Exatamente nesse momento tem um espírito sendo criado. E aí? Quando ele chegar onde eu cheguei, ele não vai receber porque ele está começando agora? Não. Ele vai exatamente passar pelas mesmas etapas, ter as mesmas experiências e vai alcançar a mesma luz, vamos dizer assim. Então, é fundamental lembrar que a lei do amor é a condição, né? E que a eternidade é o passo, né? E não tem tempo, né? Então, condição, ou seja, por sempre e com base na lei do amor. Então, não haverá último e nem haverá primeiro, né? Só haverá espíritos, irmãos. E aí mais embaixo eu coloquei lá também, a remuneração não será e não é pelo tempo despendido, nem pelo esforço empregado, e sim pelo estado de espírito alcançado. Então, se eu demorei 100 anos para alcançar esse meu estado de espírito, Deus não vai perguntar, está atrasado, hein? Chegou agora depois de 100 anos? Não, não tem essa. Porque na realidade, essa é a proposta. Você tem todo o tempo do mundo, a eternidade para você ter experiência de chegar até mim, até esse despertar espiritual. Vai lá para o planeta Terra, né? Vai aprender algumas coisas lá, como por exemplo, lidar com a raiva, com o medo, com a culpa, com a necessidade de poder e controle, até que um dia você vai despertar a necessidade de ser responsável, né? De viver a tua vida e deixar os outros viver dos outros, de servir a Deus por amor, né? Com dedicação, com sacrifício e amor. E aí você vai ter esse despertar. Quando você tiver esse despertar, o que você vai enxergar quando você acordar é a mesma coisa que Jesus, quando despertou na vez dele, também viu. Então quer dizer que eu não tenho que correr atrás de Jesus, não, porque ele também não está te esperando, não. Jesus está evoluindo também, ele também está passando adiante. Mas ele olha para trás,
e vê as pessoas na qual ainda estão nos princípios ou nos primeiros momentos e vem estender a mão, né? Por isso que ele veio aqui, dizem, né, que ele pediu, né, para ficar como tutor de uma boa parcela da humanidade que estava sendo transferida do planeta Capela aqui para o planeta Terra. Ele pediu para ser o tutor dessas pessoas. Eu diria que ele é o curador dessas pessoas, né? E aí ele deu vários exemplos, mandou várias pessoas, ajudou de várias formas, até que ele pessoalmente, né, porque parece que ele havia prometido, ó, depois eu vou voltar para dar uma visitada, ver se vocês estão fazendo lição de casa, né? Foi quando ele encontrou os judeus, os fariseus, né, todo mundo lá falando bonito, né, escrevendo bacana, defendendo teses, né? Tudo, como é que ele falava assim? Túmulos, né, caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então ele começou a dar umas dicas, ó pessoal, voltei para fazer vocês lembrarem de algumas coisas que eu tinha te falado quando vocês iam ser transferidos. E além do que eu vou lembrar, vou te dar mais dicas, que é o manual da vida. Tá? A boa nova é, não precisa ser assim do jeito que vocês estão imaginando. Pode ser diferente. E aí vou dar uma sugestão, e a sugestão dele foi feita como? Através dos exemplos dele. Né? Outro detalhe que nós podemos ver aí no diapositivo, a resultante do trabalho feito por todos é sempre o mesmo. Por isso, a mesma remuneração para todos. Né? Por isso que não tem como você se sentir injustiçado quando ele fala da parábola das trabalhadores da última hora, que ele começou a pagar primeiro os que estavam chegando por último. Então você vê que interessante, qual foi a lição que Jesus quis dar? Que o que interessa, como eu estou falando, não é nem o tempo que você trabalhou, nem a quantidade que você produziu, e sim a boa vontade com que você produziu aquilo. É isso que conta no plano espiritual superior. E aí vamos pensar uma coisa muito interessante. Vocês já ouviram falar, né, que bandido faz sinal da cruz antes de assaltar ou matar alguém? Né? Que os brutos também amam. Sabe, tudo de frase feita, que a gente conhece, que virou até filme de cinema, essas coisas todas. E isso é verdade, tá? Acho que eu já contei essa história, mas vamos contar de novo. Imagina que você tem um cara que todo dia de manhã cedo ele acordava, né? E pegava uma pedra e jogava no meio de uma lagoa, né? Só que ele falava assim, tomara que essa pedra pesque na cabeça de alguém e morra. Essa raça de gente estúpida e ordinária, e ficava xingando meia hora lá, e jogava pedra. Todo dia ele fazia isso. Nunca acertou ninguém, né? Não tinha ninguém lá para acertar. No outro lado tinha lá um militar, que foi treinar para ser atirador de elite, sniper, né? E recebia as missões dele. Recebia o nome, endereço, telefone, ia lá, matava o cara. Só que antes de ele fazer isso, ele estudava a vida do cara. E percebi que tinha filho, né? Tinha mãe, tinha esposa, né? Então, secretamente, ele anotava o nome dessas pessoas e ia ajudando a viúva a cuidar dos filhos, não deixava os filhos ficar sozinhos, protegia contra a bandidagem, né? E foi, matou umas 300 pessoas, certo? Daí, o cara da lagoa e esse sniper desencarnaram, né? E chegaram lá no plano espiritual. E foram falar com São Pedro, né? São Pedro chamou o sniper e falou assim, eu estou vendo aqui que o senhor foi um militar exemplar, respeitou todas as ordens, cumpriu perfeitamente, um exímio atirador. Aí o cara baixou a cabeça, começou a chorar e falou assim, eu respondo por todas aquelas mortes. Olha, só que é o seguinte, muitas dessas pessoas que você matou entendeu o que você fez e ficou sabendo de lá o que você fez para os familiares deles. Tem uns 2 ou 3 aí que continuam revoltadinho, mas os outros 300 menos 3, eles se apaixonaram por você. E eles se dispuseram a ir com você lá nas trevas, buscar esses 3 aí que estão odiando você e fazer com que eles repensem isso e revejam a situação. Você quer fazer isso? Quer ajudar esses 3? A gente vai regimentar um pessoalzinho aí. Falei, tá bom, eu quero sim, me dá esse direito, legal. Foi lá ajudar as pessoas que ainda estavam revoltadas com ele. E o cara que jogou as pedras, falou, se esse cara que matou foi absolvido aí com esse favorzinho aí, não tem nada a ver. Então, eu não tenho nada, nunca matei ninguém, cara, eu quero meu lugarzinho no céu aí. Eu falei, o negócio é o seguinte,
eu fiz as contas, sobreviveu 52 anos de idade, dos 20 aos 50 você atirou pedra. Eu fiz umas contas, são tantas pessoas que você matou. Não, mas eu nunca tirei pedra em ninguém, eu só tirei pedra na lagoa. Então, só que na hora que você vibrava aquela raiva, sempre tinha alguém desencarnando em algum lugar ali no mundo. Eles captaram a sua raiva e eles têm certeza que morreram por causa sua. Vai explicar isso para eles, porque eles sentiram a tua energia, a tua vontade era ter matado, você não matou ninguém, mas o cara morreu e achou que foi você. Sabe? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar eles? Não vai dar, é muita gente, você vai apanhar muito. Eu vou fazer o seguinte, vai nascer no planeta Terra com algum tipo de doença que você nasce deformado, para ninguém te reconhecer. Para você meditar, vai viver uns 70 anos aí, com uma paralisia cerebral, uma doença assim, que você fica quietinho, ninguém acha você, e você vai ter uma mãe que é evangelizadora, vai te falar Jesus na cabeça o dia inteiro, os 55 anos ouvindo Jesus na cabeça, quem sabe você vai sair renovado e podendo enfrentar essa situação. Então olha que interessante, não interessa o que você faça, não interessa como você faça, não interessa a sua intenção, cara, né? A sua vontade de ajudar ou de prejudicar. Isso é que vai ser contado na última hora, que são todas as horas. Antes de ir para o nosso intervalo, eu gostaria de lembrar vocês do SOS Espiritismo, tá? A casa ainda não está caindo, tá? Nós estamos conseguindo segura ali, segura aqui, puxa aqui. Tem conta de luz, tem conta de água, tem salários, tem todo um pessoal que se dedica. E aí a nossa sugestão é que você ligue para nós e faça a sua sugestão, como que nós podemos se virar, tá? Então liga para o Clube Amigos da Boa Nova, que o telefone é 0800 12 38, 18 38, né? E nos dê a sua sugestão. Se quiser fazer alguma doação, se filiar, dar uma quantia por mês, dar uma quantia de uma vez só, então me dá uma dica. Tem um empresário aqui da minha cidade que está doido para fazer uma caridade e não sabe para quem. Posso sugerir vocês? Pode, dá o nosso telefone lá, que você já vai estar nos ajudando, ok? Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já para o nosso terceiro bloco com os trabalhadores da última hora. Até já.